Saudações rubro-negras, Vinícius Gaspar aqui. Se tem uma pergunta que eu tô recebendo toda hora, seja nas minhas redes sociais, aliás, o link do meu Insta tá aqui na descrição, seja aqui mesmo nos comentários do YouTube, Vinícius, por que o Marinho tem jogado tão pouco com a camisa do Flamengo? Jogador que há pouco mais de um ano atrás foi eleito o melhor da América, hoje não entra nem em partidas contra Resende, contra Bangu. O que está acontecendo com a contratação do Flamengo? Uma das únicas, talvez a contratação de maior impacto aí do ano do Flamengo. Por que ele não tem entrado em campo? O que o Paulo Souza tem preparado para ele ou tem pensado desse jogador? Ele foi contratado sem o Paulo Souza o conhecer. Por que ele está deixando de lado esse atleta? Bom, essas são as perguntas principais e eu vou responder no vídeo de agora. Esse vídeo deu bastante trabalho porque eu fui pesquisar jogadores que já de alguma maneira conviveram com o Marinho em outros elencos, fui pesquisar no meio da bola o que integrantes de outras comissões técnicas, o que eles pensam desse jogador, e também fui ver dentro do clube qual é o sentimento que está vigorando hoje no Flamengo sobre esse atleta. Então por isso que ele deu um pouquinho mais de trabalho. Foi um vídeo que eu preparei aí ao longo das últimas semanas. Por isso, eu já queria deixar um pedido aqui para vocês. Faz pouca diferença para você, para mim faz muita. Já deixa o seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Se inscreva no canal e acione o sininho para receber em primeira mão os conteúdos que a gente traz por aqui. Bom, e aí a primeira coisa que eu fui fazer foi buscar o histórico de clubes do jogador, de onde ele surgiu, quais clubes ele ficou mais tempo, onde ele teve maior ou menor sucesso. E aí eu preparei a lista aqui para vocês. Bom, o Marinho aparece no Alagoano lá em 2007, ele tinha menos de 19 anos. Para quem não sabe, o Marinho hoje tem 32, vai fazer 32 anos, não é um jogador jovem, já é um jogador bem experiente, com uma grande rodagem, passou pouco tempo em cada um dos clubes que passou na carreira. Isso mostra um pouquinho da personalidade dele, a gente vai falar isso mais pra frente, mas deixa eu falar aí a sequência dele. Ele no Alagoano, no Sub-19, foi para o Santos, do Santos ainda no Sub-20, ele foi para o Fluminense. Então perceba, ele não é um jogador que finca raízes nos clubes. Depois o Fluminense ele já foi vendido para o Internacional. Vendido não, ele foi a custo zero, mas na época tinha valor de mercado de 50 mil euros, era como o Transfermarkt o avaliava. Depois do Internacional ele foi emprestado uma série de vezes, jogou no Caxias, jogou no Paraná, jogou no... Enfim, o Internacional rodou muito com esse jogador. Ele foi para o Goiás, depois o Goiás foi para o Ituano, do Ituano foi para o Náutico, isso tudo com contrato em vigor com o Internacional ainda. Depois do Náutico ele tem uma boa passagem, do Náutico vai para o Ceará. Aí sim a gente chega ao momento em que ele nacionalmente é apresentado no Ceará. Ele começa a ser cogitado pela primeira vez no Flamengo, vem inclusive fazer uma partida festiva aqui. O Flamengo se aproxima da contratação desse jogador, a época do famoso meme Sabia Não. Bom, e ali ele era o dono do time, todo mundo reconhecia esse time do Ceará como o time do Marinho. E ali se salienta o que mais o caracteriza na carreira, o que mais pessoas de comissões técnicas que trabalharam com ele falam com mais frequência, que é ele se dá bem ou está bem em um clube quando ele é a grande referência e quando os outros jogadores se obrigam a meio que o cercar, fazer com que ele fique o mais à vontade possível. E ele faz isso também porque ele tem uma voz muito ativa no vestiário. Então essa é uma característica desse jogador. Segundo um membro de uma comissão técnica que já trabalhou com ele, a postura dele é a seguinte: se ele for o dono do vestiário, ele vai dar alma em campo, ele vai dar alma nos treinamentos. Se ele não for o dono do vestiário, se houverem outros jogadores de repente com mais experiência, com mais voz dentro da diretoria, com mais voz com os outros jogadores do elenco, ele se sente acuado e a pessoa usou uma expressão ranzinza, ele fica ranzinza. Segundo eles, ele começa a se posicionar como um incompreendido, assim. E aí essa mesma pessoa fala comigo que ele tem dificuldade de ouvir outros jogadores ou outros membros de comissão técnica sobre o que é melhor para ele dentro daquele grupo. Então essa é uma fala recorrente que começa a aparecer em outros clubes e a gente vai vendo na trajetória dele que ele começa a ter passagens cada vez mais esporádicas pelos clubes, né? Então depois do Ceará, que ele tem uma boa passagem, ele vai para o Cruzeiro, não vai bem no Cruzeiro, do Cruzeiro vai para o Vitória, volta a ter destaque, e aí novamente como dono do time, como jogador mais importante, como jogador que chama mais atenção, com mais voz dentro do vestiário. Então, segundo os relatos dos bastidores da bola aí, o Marinho se dá bem quando ele está trabalhando com jogadores jovens que se moldem ao jeito dele jogar. Ele gosta de jogar livre,
segundo o que se fala, ele não gosta muito de obedecer questões táticas dos treinadores. Parece que ele trata as orientações táticas dos treinadores como algo menos importante, como se os treinadores tivessem que organizar uma equipe para que ele ficasse à vontade, já que na cabeça dele ele é o grande jogador. Ele tem muita dificuldade de ouvir orientações técnicas e táticas, o que até impressiona a partida do Campeonato Carioca, em que o Paulo Souza puxa ele no ouvido e fica depois do jogo falando sobre o que ele tem que fazer, partida inclusive que ele não entra. Então essa é uma coisa que está aparecendo dentro do vestiário do Flamengo, dentro nos bastidores do clube. Isso já vai ficando bem claro, e pessoas ligadas ao futebol que acabam se relacionando com pessoas do Flamengo também já haviam alertado o clube sobre isso. Mesmo antes da contratação, o clube já sabia dessa característica do jogador, mas a aposta do clube é em uma outra fala que é muito recorrente também quando se fala desse jogador, quando se pergunta sobre esse jogador. Todos, inclusive quem chama ele de ranzinza, quem chama ele de um pouco arrogante, que não aceita críticas, não aceita orientações dos treinadores, todas as pessoas também falam a mesma coisa. Mas esse cara é um cara de coração bom, um cara do bem pra caramba, e a aposta do Flamengo, então, é que em uma oportunidade de mercado, que ele foi uma oportunidade de mercado, o Marinho chegando em um elenco muito mais estrelado, com jogadores muito mais importantes, jogadores que ele nunca teve o prazer de jogar ao lado, com um quilate que ele não teve condição ainda, ele não jogou, ele pegou times mais enfraquecidos, não jogou com tantas estrelas como ele acaba jogando agora no Flamengo. A aposta do Flamengo era essa, que ao chegar em um vestiário desse tamanho, ele fosse vestir um pouco mais de humildade, fosse se posicionar como mais um no vestiário, e a partir daí a qualidade dele fosse se sobressair ainda mais, porque a gente sabe que quando um atleta desse nível, e ele tem um bom nível, ele está humilde e aceita a boa relação com os outros jogadores, aceita as orientações de um treinador competente, ele pode evoluir muito. Então a aposta do Flamengo era essa, em que ele, chegando num vestiário em que ele realmente não é a maior estrela, assim, e jogadores muito mais tarimbados, com muito mais passagem, com passagem na Europa e tal, ele fosse chegar mais humilde e fosse se comprometer mais com as questões táticas do time, sem grandes problemas de relacionamento. Bom, é isso que está acontecendo hoje. A sensação dos bastidores do clube de agora é que ele se empenhou pouco até agora para se desenvolver das questões táticas, resquício daquilo que se falou. Ele não se dá bem com orientações de treinadores. Ele também não teve grandes treinadores na carreira, é bom que se diga. Teve treinadores renomados aqui no Brasil, mas pensadores do futebol, treinadores super sofisticados do ponto de vista tático, ele não teve. Ele teve treinadores do Brasil com as características da maior parte dos treinadores brasileiros, que é os treinos não exemplificam o modelo do jogo, o jogador ele não tem uma série de comandos táticos para cumprir, a maior parte da sua carreira ele foi treinado por pessoas que fortaleceram cada vez mais essa característica dele, de querer jogar exclusivamente com as pessoas ao lado, trabalhando para que ele pudesse fazer o jogo acontecer. A gente viu isso, por exemplo, quando ele entrou no Flamengo e Vasco. Ele entra meio atabalhoado, querendo resolver tudo sozinho, chutando uma bola quase da lateral em direção ao gol. Então parece que ele quer resolver, quer mostrar que ele sozinho pode resolver tudo, e não é assim que ele vai acontecer dentro do Flamengo, não é assim que ele vai prosperar dentro de um elenco com jogadores muito mais qualificados que ele. A gente pode fazer qualquer ressalva, se os jogadores estão interessados, se eles se dedicam, se eles... Agora, ressalvas técnicas não existem, não existe parâmetro de comparação do Marinho, por exemplo, para um Bruno Henrique, um Gabigol, um Arrascaeta, um próprio Everton Ribeiro. O Marinho é sim um excelente jogador, já foi eleito o melhor jogador da América, em um Santos com as características que nós falamos anteriormente. Um Santos que não era nem de perto favorito, um Santos cheio de garotos e com o Cuca dando total liberdade para ser o dono do vestiário. Aliás, Santos que ele sai com problemas de relacionamento, o vestiário não o suportava mais justamente por causa disso. Não suportava é uma palavra... Não era bem essa questão, mas o vestiário tinha muitos problemas com essa postura dele, de não aceitar críticas, de não aceitar, de repente, um atleta conversar com ele, a gente poderia se organizar assim, fazer assado dentro de jogo, não aceitar o plano tático do treinador. Segundo, o Marinho acha que ele sabe mais de bola do que a maior parte das pessoas, e que as pessoas que têm que se adaptar ao jeito dele jogar, que é o jeito correto na cabeça dele. Essa é a característica principal do Marinho, e por isso o Paulo Souza tem, com o aval da diretoria, que já sabia dessas características, o Paulo Souza tem tido liberdade para não utilizar. Está sendo quase como um choque de cultura aí no Marinho,
até que ele se coloque à disposição para cumprir todas as obrigações táticas do grupo e do time. Então, quando hoje, até uma pessoa do Flamengo falou, quando você vai para o treino, vai assistir um treino com bola, um mini-jogo qualquer no treino do Flamengo, você vê o Bruno Henrique hiper compenetrado em o que deve ser feito. O Gabigol hoje está marcando lá na linha de fundo se for necessário, está fazendo as pressões nos blocos móveis de marcação, está se movimentando durante todo o campo, tudo da maneira em que o Paulo Souza tem desejado. E aí quando você vai olhar os treinamentos do Marinho, o Marinho ele faz o que ele acha que tem que fazer e tem sido muito cobrado por isso dentro do campo, dentro dos vestiários do Flamengo, inclusive por outros jogadores experientes que, como eu disse, gostam dele porque ele é uma pessoa do bem, mas que estão vendo que ele não está tão comprometido assim como deveria com as questões táticas da equipe. Até por isso também, além disso, o Marinho, parte da comissão técnica acredita, ou tem certeza pelos exames, que o Marinho está acima do peso que ele deveria para esse momento da temporada. Não só ele, existem outros jogadores no elenco do Flamengo na mesma situação, mas ele me parece o caso pior. Então, isso está refletindo muito nas tomadas de decisão dele. Ele que é um jogador que depende muito de força. Ele não é um jogador de técnica altissimamente refinada ou qualquer coisa do tipo. Ele é um jogador muito forte, com capacidade de arrancadas grandes e que não está fazendo a diferença, não tem feito a diferença nesse sentido, principalmente porque fisicamente não está bem e não é mais um garoto. Lá com 30 anos com 25 é uma coisa, com 30 é outra, com 32 é outra completamente diferente. Se ele não tiver completamente compenetrado na carreira e compenetrado em evoluir, não só fisicamente, mas também técnica e taticamente, ele não vai ter muitos espaços nesse elenco do Flamengo, principalmente com a chegada de novos jogadores. A comparação que se faz diretamente quando se fala do Paulo Souza e da relação que tem com esse jogador é com o Lázaro. Então o Paulo Souza falou, o Lázaro era um jogador indolente, um jogador que tratava os treinos com menos importância, e aí quando chega o Paulo Souza o chama, dá uma chamada e faz com que ele melhore muito o desempenho dos treinos e ele começa a ter oportunidades e tal. O Lázaro é pensado ali pelo lado esquerdo também para uma possibilidade futura de repente o Everton Ribeiro vir ocupar esse lado direito que poderia em algum eventual momento ser ocupado pelo Marinho. E aí na comparação Lázaro e Marinho, por exemplo, na dedicação ao campo técnico e tático da equipe, a discrepância ficou muito grande. Dois jogadores que ao chegar eram um pouco tratados como indolentes indolente é uma palavra forte, mas como é que eu posso dizer? Menos aplicados do ponto de vista dos treinos técnicos e táticos, assim. Então, eram jogadores que queriam muito ir para campo e pá. Então, o Lázaro evoluiu muito nesse sentido. O Marinho, que é um jogador mais velho, mais tarimbado, parece que está relutante quanto a isso. Então essa é a avaliação interna do clube e também da comissão técnica para com o jogador, e por isso o Paulo Souza está tendo total autonomia para deixá-lo no banco, para fazê-lo entender que ele só vai ter mais oportunidades ou só vai ocupar um papel de destaque nesse elenco do Flamengo se ele se colocar para o grupo e para a equipe. Então é um momento de disruptura aí do que o Marinho tem feito até então na carreira. Ele que de repente agora, já com 32 anos, possa estar mais experiente, entender o espaço dele, entender o momento. Ele que vai precisar se desenvolver do ponto de vista técnico e tático, com certeza, e também físico, já que está acima do peso, e esse é um diagnóstico também de dentro do clube. Bom, a gente torce para que o Marinho se desenvolva. Aliás, todas as pessoas que de alguma maneira me passaram as informações também torcem por ele, porque deixam bem claro, ele é um jogador do bem, ele é um cara do bem, só que é um cara cabeça dura e que de repente precisa de uma chamada. Talvez no Flamengo ele consiga se desenvolver com os jogadores mais experientes, mais tarimbados, que ele já teve como companheiro na carreira. Então, às vezes, esse é um momento que vai fazer com que ele acorde, que ele se desenvolva e vire um jogador que ele ainda não foi, que é um jogador mais constante, mais consistente, que se doa mais para o grupo e menos individualista, que trate menos a própria imagem ou a própria carreira como a coisa mais importante, sendo que, na verdade, o que a gente quer no Flamengo é jogadores que tratem a vitória do Flamengo como mais importante e deixem um pouco a vaidade de lado. Bom, esse foi o vídeo agora, deu bastante trabalho para fazer, que eu tive que falar com gente de todo, do futebol, gente do clube, para entender um pouco do que estava acontecendo. Se você gostou, já deixa o seu like para fazer com que esse vídeo chegue para mais pessoas, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber em primeira mão os conteúdos. Mengo é paixão, valeu!